Bom dia a todos. Estamos aqui de novo com Chesterton e que vai chegando no seu final, mas não terminaremos hoje. E já é bom que nós vamos pensando no que é possível estudar logo depois do Chesterton. E continuando falando de otimista e de pessimista. O otimista, estamos aí pela página 160. O otimista poderia despejar todo o louvor que quisesse sobre uma bela música da marcha, das trombetas douradas, purpúreos estandartes a caminho da batalha. Mas ele não deveria chamar a luta de desnecessária. O pessimista poderia desenhar com as mais negras tintas que escolhesse as repugnantes marchas, sangrentas feridas, mas ele não deveria chamar a luta de desesperada. A luta é a mesma, mas as visões são diferentes. Enquanto o otimista vê de uma maneira, o pessimista vê de outra maneira. O mesmo se aplicaria a todos os outros problemas morais, orgulho, protesto, compaixão. Definindo a doutrina principal, a Igreja não apenas manteve lado a lado coisas aparentemente inconsistentes. A submissão humilde ficou mais dramática que a loucura. A Igreja coloca lado a lado um grande amor à vida. E depois, a coragem do martírio. Coloca lado a lado o desapego dos bens. Mas depois, conclama os cristãos a usarem os bens em benefício da vida. E com isso mostra uma visão profundamente otimista da vida. O cristianismo histórico assumiu a estatura estranha de um coup de théâtre da moralidade. Coisas que estão para a virtude como os crimes de Nero para os vícios. Quer dizer, o panorama das virtudes na proposta da fé é um grande panorama, não é? E mais adiante, é verdade que a Igreja histórica enfatizou ao mesmo tempo o celibato e a família. Defendeu ferozmente ao mesmo tempo que se deve ter filhos e que não se deve tê-los. Quer dizer, propôs a grandeza do celibato. Então não tenha filhos, mas propôs a grandeza da família. Então tenha. Tenha e eduque, como o Papa Francisco hoje em dia diz. Não se pode ter filhos indiscriminadamente, como se fossem coelhos. Não, mas deve tê-los na medida da possibilidade.
de educá-los racionalmente. Quer dizer, com tudo aquilo que um ser humano necessita e com a transmissão da tradição da própria família. Sempre teve um ódio sadio pelo rosa. Para falar de rosa, ele tinha falado de vermelho e branco. Ele vai dizer assim, por exemplo, vermelho e branco no escudo de São Jorge. São Jorge foi um missionário no Oriente Médio e lutou ferozmente contra doutrinas erradas e pessoas que queriam dividir a igreja. Bom, a melhor maneira que o artista achou de representar a luta de São Jorge foi exatamente colocá-lo num cavalo branco, pisando sobre um dragão, e o escudo vermelho, representando bem o sangue do seu martírio. Ou vermelho ou branco, mas rosa não. Quer dizer, um ódio sadio pela mistura, pela mediocridade. Seja inteiro. Desde aquela doçura da pregação de João Maria Vianney, uma pregação maravilhosa, intensa, inteira, até aquilo que São Jorge representa, vermelho inteiro, capaz de derramar o sangue pela fé. Não? Isso entenderam, por exemplo, aqueles mártires da Coreia, que anunciaram lá a fé. Eles tinham começado procurando a fé. Eram pagãos. Ouviram dizer que em Pequim haviam anunciadores de uma novidade. Realmente era novidade. Era a fé cristã. Pois com muito custo, eles escolheram alguns que foram a Pequim, longe demais, aprenderam tudo aquilo que a fé propunha, voltaram para a Coreia e eles evangelizaram a Coreia, de tal modo que praticamente 100 anos depois, quando os missionários chegaram na Coreia, acharam a fé estabelecida, totalmente entregues, nada pela metade. E Chesterton está exaltando esta proposta. Não é um radicalismo insano, mas é uma convicção inteira. Como devemos ter em tudo. Na política, por exemplo, o que faz o homem corrupto? De abraçar uma bandeira de uma proposta e depois de agir completamente contrário. Nem bem branco, nem bem vermelho. Um rosa qualquer. E é esse o panorama da corrupção que nós conhecemos. Mas isto serve na escola. Um professor que não ensina, que vai pela metade. Nem bem propõe o que é necessário e nem bem deixa de propor. Ensina uma disciplina sem sentido. E depois não dá aquilo que a juventude e a infância necessitam. Que tipo de conduta é esta que às vezes encontramos por aí? O cristianismo procurou, na maior parte desses casos, manter as duas cores
coexistindo, porém puras. Deve haver algo de bom na vida da batalha, pois tantos homens bons sentiram prazer em ser soldados. Deve haver algo de bom na ideia da não resistência, pois tantos homens bons pareceram gostar de ser Quakers. Muito bem. Pode o leão deitar-se com o cordeiro e ainda reter a sua régia ferocidade? Esse é o problema que a igreja enfrentou, o milagre que ela conseguiu. Ao lado de heróicos combatentes, pacíficos homens. Ao lado de uma Joana d'Arc, tão corajosa. Também uma monja, como Teresinha de Lisieux. E as duas grandíssimas. Isso é que chamei de adivinhar as excentricidades ocultas da vida. Saber que o coração do homem está à esquerda e não no meio. Isso é saber que não apenas que a Terra é redonda, mas também que exatamente onde ela é achatada, a doutrina cristã detectou as esquisitices da vida. Ela não apenas descobriu a lei, mas previu também as exceções. E esta é a vida. Tudo é lei. Não é possível, haveria tirania. Tudo é exceção, haveria anarquia. Ser misericordioso é ser também severo. Realmente, um pai, para ser severo, tem que ser misericordioso. Um pai, para ser misericordioso, tem que ser justo, severo. Estas duas coisas coexistem na fé cristã. Ninguém quer ser perdoado por um grande pecado, como se fosse um pecado pequeno. Ele reconhece o seu pecado, reconhece que é grande e pede perdão. Senão, a sua convicção estaria pela metade. É um novo equilíbrio no cristianismo. Aparentes acidentes se equilibram. A Europa, embora continue sendo uma unidade, dividiu-se em nações individuais, criando um grande equilíbrio. E esse equilíbrio vai continuando equilíbrio a partir desses excessos. O absurdo chamado Alemanha deverá corrigir a insensatez chamada França, como aconteceu no passado. E até hoje, absurdos e insensatez, de um rigor e de uma disciplina, outros até de uma anarquia, mas em tudo a convivência. O que o pastor cristão conduzia não era um rebanho de ovelhas, mas sim uma manada de touros e de tigres. Terríveis ideais, vorazes doutrinas, cada uma delas forte o suficiente para transformar-se numa falsa religião e devastar o mundo. Esta é a história da fé. Realmente, dentro do rebanho, tigres e touros, ferozes, porém convivendo, e que pouco a pouco vão equilibrando as forças. Interessante lembrar de dois homens, não vou me lembrar direito o nome de um deles. Calixto é um deles, papa, e um bispo, que enquanto estavam livres, era tempo de perseguição, se tornaram inimigos ferozes. Aí veio a perseguição e mandou os dois para o exílio, Ilha da Sardenha, provavelmente no minério
de enxofre. Lá, os dois se conheceram, se reconciliaram e acabaram sendo um testemunho da convivência. Havia convicção diferente naquilo que podia ser diferente, mas havia unidade naquilo que deveria ser unidade. Assim é a fé cristã. E é exatamente por causa desta convicção que a gente olha o mundo de hoje. Por exemplo, olhamos pessoas com convicções diferentes, religiões diferentes. Mas no que nós temos de comum, deveríamos amar a unidade. E aquilo que nós temos de diferentes, tolerar, conviver. Porque isto é próprio daquilo que a fé cristã propõe. Não é um rebanho indistinto de tolos, mas é uma caminhada de tigres e touros, cada um com sua convicção, mas todos profundamente sinceros na convicção que têm. Aqui basta observar que se algum pequeno erro fosse cometido na doutrina, enormes disparates poderiam ser cometidos na felicidade humana. Nunca houve nada tão perigoso e tão estimulante como a ortodoxia, quer dizer, a retidão da fé. Nada mais perigoso, porque por causa da retidão da fé, grandes divisões, infelizmente. Mas sem esta convicção profunda para a retidão da fé, não haveria nem o sentido e nem o gosto da vivência da fidelidade em Cristo. Pois bem, a igreja então se curva para a esquerda, para a direita, na medida exata, a fim de evitar enormes obstáculos, sem negar a convicção. A igreja, na retidão da fé ortodoxa, nunca tomou a rota fácil ou aceitou convenções. Nunca foi respeitável. O que é mais difícil é não perder a própria cabeça. E a igreja viveu isto intensamente. O que é um ensinamento? Não? Quando um homem na sua família, sobretudo o pai, não aceita aquilo que os filhos vivem, acaba perdendo a cabeça, perdendo os filhos, porque não é capaz de contornar cada obstáculo para poder viver sinceramente a união da sua família. Isto através dos tempos. A igreja testemunha. Ortodoxia é realmente um malabarismo, é uma coragem extraordinária. E o título deste livro é exatamente este, a ortodoxia, para que nós olhemos isto com admiração. A furiosa verdade cambaleia, mas segue sempre de pé. Encerrado este pensamento, passamos para a eterna revolução. Quer dizer, não para de haver este conflito? Realmente não. Como na política, tão interessante de observar. Vivíamos tempos muito difíceis. No início da década de 60, aqui no Brasil. E desequilíbrio, certamente, político. E houve grandes lutas, empenhos, houve propostas muito corretas,
houve aquelas que eram falaciosas, populismos, e tudo foi mudando. Passamos por um período de ditadura, tentativas de equilíbrio, mas com radicalismo. Lembramos com pesar. Depois, outro período. E continua a luta pelo equilíbrio. Presidentes eleitos, depois depostos, pensamentos tão diferentes, lutando por equilibrar forças, etc. E até agora continuamos. E a luta continua. Tudo vai muito bem se na diversidade da sociedade todos podem, de fato, construir uma expressão que a gente quer chamar de democrática. Tudo iria muito mal se apenas uma opinião fosse mantida e anulasse a vivência dos outros. Mas o equilíbrio, e isto olhamos a história e vamos encontrar na igreja esta coragem e esta virtude muito grande de, apesar das diferenças, caminhar, contornar os obstáculos e continuar fiel a si própria. Eterna revolução, então. Proposições. Primeiro, que algum tipo de fé é necessário em nossa vida, até mesmo para melhorar a vida. Segundo, que algum tipo de insatisfação com as coisas é necessária. Terceiro, que para se ter esse contentamento, não basta o equilíbrio. Aí ele vai afirmar: a satisfação é assustadora. Quem vive satisfeito nunca vai se indignar com coisa nenhuma. Tivemos um pensador, infelizmente, não me recordo o nome, mas com o nosso grupo de reflexão na filosofia, chegamos a lê-lo. O título do texto era Indignai-vos. E indignai-vos é muito interessante, porque é esta insatisfação necessária. Quem vive satisfeito não promove nenhum progresso. Antes, a tendência é realmente decair. Estamos numa sociedade satisfeita? Não. Então, pelo menos essa alegria temos. A sociedade não está. A crítica é muito forte, maravilha. A democracia é isto. Se ela fosse satisfeita, então teria já perdido o seu equilíbrio. Porque nem teria uma fé para garantir o progresso e nem a insatisfação para poder modificar. Cristo profetizou toda a arquitetura gótica. Naquela hora que, com gente nervosa e respeitável, objetava contra a gritaria dos moleques em Jerusalém. Ao que se está referindo Chesterton? A entrada de Jesus no domingo de Ramos. E a criançada e a população gritava: Hosana ao filho de Davi. E alguém criticou, como sempre: manda se calarem. Se eles se calarem, as pedras gritarão. Foi a resposta de Jesus. Então Chesterton diz: assim foi a profecia da arquitetura gótica.
A arquitetura gótica, toda construída em pedra, elevada, lá nas alturas. Certas construções, assim, espantosas. Vamos lembrar Chartres, Colônia, fachadas medievais, apinhadas de rostos, de bocas abertas. Estavam gritando, certo? Por quê? Ele compara. Para aqueles que não gritam coisa nenhuma. E não gritando, estão conformados. Não, a fé grita. Grita por insatisfação. Enquanto estamos aqui, estamos insatisfeitos. O que queremos significar dizendo nesta luta para melhorar as coisas, que começa na insatisfação? Obviamente, não adianta tirar o nosso ideal do princípio da natureza. Não há na natureza nenhuma igualdade, mas também não há nenhuma desigualdade. A natureza é natureza. Então, poderíamos querer melhorar a natureza e criar uma natureza mais branda. Então, educaríamos o leão para que não devorasse a zebra. E quem metesse uma ideia dessa na cabeça, o que construiria? O leão nunca vai ser vegetariano. O leão é leão. Quer dizer, e nós, quando pensamos, por exemplo, que não agredir um animal faria da nossa vida melhor, natural. Natural não, porque a natureza não é assim. A natureza vive da maneira como ela é. Então, o leão necessita de carne. E se ele está com fome, ele devora uma zebra. Se ele não está com fome, ele não atinge nada. Certo? O único animal que é capaz de não ter alguma necessidade e destruir a natureza é o homem. Certo? Porque destrói. Em vista de outros objetivos absurdos. Tanto a aristocracia como a democracia são um ideal, ele diz. Quer dizer, a anarquia dos animais é exatamente tão sentimental como ver nela a democracia. Os animais, aparentemente, vivem numa anarquia. Cada um defendendo o seu território e o que vai acontecer? Cada um vai lutar pela sua necessidade. Mas se nós tentássemos construir uma aristocracia e proteger só um, e colocar os outros todos à disposição, ou uma democracia, de tal maneira que só se fizesse o que a maioria quer. Na natureza, isto não existe. Porque tanto a aristocracia como a democracia são ideais. E não são parte da realidade. É coisa que se cria. Realmente, não podemos perder de vista que os ideais são criados, pensados e servem para o ser humano e não para a natureza. Você não pode dizer que há uma vitória ou superioridade na natureza, a menos que tenha alguma doutrina
acerca do que é superior. O leão é superior. Só se houver uma doutrina que garanta que ser superior é aquilo. Mas não existe. Então, na natureza, não é o leão que vence. Ele mata a fome. Não é a zebra que perde, mas ela está abaixo na cadeia alimentar. Certo? Vamos lá. A afirmação de que a moralidade humana nunca está atualizada é uma afirmação que alguns recorrem para falar a respeito do tempo. Não é? Como pode alguma coisa estar atualizada? Uma data não tem caráter. Quer dizer, isto ele vai introduzir para um outro pensamento. Antigamente, poderia alguém dizer, nós nos alimentávamos de carne de frango. Hoje nós nos tornamos vegetarianos. Então a moralidade de hoje está atualizada? Como se a data marcasse o caráter moral das coisas. Hoje é mais atual. Antes não. Mas não é esse o critério. Por um acaso é uma idealização que se criou, que comer carne, por um acaso, é prejuízo humano. Não. Os homens necessitam de alimento. Não? Então a atualização pega que rumo? Então hoje não comemos carne, amanhã não vamos comer frutas, porque estaríamos agredindo a natureza. E que pensamento é este? Não? Mas, em parte, é uma tendência. Por isso, o título deste texto é A Eterna Revolução. O ser humano sempre tentando compreender a vida, a natureza. Muitas vezes idealizando as coisas, não é? E fugindo da realidade. Acham que é intelectual falar de coisas elevadas. E o que é elevado? Bom, é idealização, não é? Então, não vamos falar, senão de princípios que eu idealizei. O avesso do intelectual, ele diz. Porque trata-se de mera expressão proveniente de uma torre, de um catavento. Tome foi um bom menino. Afirmação puramente filosófica, digna de Platão ou de Tomás de Aquino. Tome levou uma vida mais elevada, metáfora proveniente de uma regra, ou de uma régua de 10 metros. Incidentalmente, é toda a fraqueza de Nietzsche, que alguns estão representando como um pensador ousado e forte. Ninguém negará que ele foi poético e sugestivo, mas o oposto do forte. Não foi de modo algum ousado. Ele nunca colocou suas ideias diante de si com palavras simples e abstratas, como fizeram destemidos pensadores, Aristóteles, Calvino, até Marx. Nietzsche sempre se evadia de uma questão usando metáfora física, como um jovial poeta menor. Dizia, além do bem e do mal, porque não tinha coragem de dizer melhor do que o bem e do mal, ou pior que o bem e o mal. Isto, sobretudo,
para lembrar, por exemplo, que Nietzsche dizia a humanidade decaiu. Por quê? Porque não é capaz de manter o seu instinto, sobretudo na genealogia da moral. Quando ele diz, por condicionamento as pessoas não fazem aquilo que instintivamente deveriam fazer. Porém, nega toda a caminhada que a humanidade tem. Não? E achar isso de pensamento elevado, isso não é pensamento elevado, não é? A natureza vai fazer alguma coisa algum dia. Ninguém sabe o quê e ninguém sabe quando, porque a natureza segue o seu caminho. Essa é realmente a única maneira sadia de usar a palavra evolução. Trabalhar por aquilo que se quer e chamar isso de evolução. Eu quero melhorar alguma coisa, é a minha evolução. Temos uma visão definida e desejamos fazer o mundo inteiro conformar-se com essa visão. Basta ver o radicalismo de certas doutrinas políticas, ou no nazismo, ou no comunismo. E não era um ideal criado de uma sociedade sem diferenças. Então, criou-se esse ideal. E achou-se até que o ser humano estava evoluindo para aquele ideal. E depois de um bom tempo, se descobriu que houve não evolução, mas decadência. Perdeu-se a humanidade. A mesma coisa com o nazismo, de propor uma raça pura, refinada, que a natureza refinou. Mas depois se descobriu que era exatamente o oposto daquilo que tinha sido proposto. Não? Por isso ele chama isso de avesso do intelectual. Não é? Deus nos deu as cores de uma paleta. E devemos ter claro diante de nós o que queremos pintar. Ele não deu a pintura feita, mas permitiu que pensássemos no que nós queremos pintar. Depende de nós. E se pintarmos alguma coisa decadente, bom, é o nosso pensamento. Nós recebemos as cores, não? Prefiro chamar isso de reforma. Não precisamos debater sobre meras palavras, evolução, progresso. Chama isso de reforma. Reforma implica em forma. Implica que estamos tentando conformar o mundo a uma imagem particular. Vemos determinada coisa fora de forma e queremos colocá-la em forma. Enorme disparate do nosso tempo. Nós misturamos duas coisas diferentes e opostas. Progresso deveria significar que estamos sempre mudando o mundo para adaptá-lo à visão. O progresso realmente significa que estamos sempre mudando a nossa visão. O país está tendo progresso se estiver procurando adaptar a sua visão. E vem todas as discussões para a adaptação da nossa visão. Não chamemos de progresso que alguém pode chegar no ensino superior. Porque isso é só o progresso dele. Que alguém tenha chegado ao ensino superior é progresso do país?
Bom, a discussão é esta: quando uma multidão não tem acesso ao ensino superior, isso não está sendo progresso? Isso está sendo só uma reduzida visão da realidade, não é? Exemplos bobos são muito mais simples. Suponhamos que o homem quisesse mudar o mundo, um tipo particular de mundo, um mundo azul. Ele não teria motivo para queixar-se da leveza ou rapidez da tarefa. Poderia labutar por longo tempo na transformação e trabalhando até que tudo fosse azul. Aventuras heróicas, aplicação de últimos retoques num tigre azul. Poderia ter sonhos mágicos, o surgimento de uma lua azul. Mas se ele trabalhasse com afinco, esse reformador idealista certamente deixaria o mundo, segundo a sua visão, melhor, mais azul do que teria encontrado. E se alterasse uma folha de capim por dia para sua cor preferida, avançaria lentamente, mas estaria avançando, por causa de um ideal. Criou-se o ideal e ele luta por ele. Mas se todos os dias alterasse a cor, nunca avançaria. Hoje eu quero um mundo azul e começo. Amanhã eu quero um mundo vermelho e começo. Realmente, se não houver um ideal, não existe progresso, nem evolução, nem revolução. Esta é exatamente a posição típica do pensador moderno, que vai mudando de ideia a cada dia. E não dá para discutir, porque muda a cada dia a proposta ideal. Mesmo que mantivesse o ideal, de qualquer maneira, a luta seria dia a dia. Mas se não tem ideal, ele não constrói nada. Não houve progresso. Houve luta até, mas uma luta desordenada, anárquica. Não? Tudo bem. Houve um tempo em que a igreja estabelecida poderia ter caído. E a Casa dos Lordes quase caiu. Foi porque os radicais eram suficientemente sábios e constantes e consistentes. Foi porque os radicais eram suficientemente sábios a ponto de serem conservadores. E aí ele vai colocar a oposição. Poderíamos chamar de progressistas, os que mudassem constantemente de ideal. Mas não existe nada mais atrasado do que mudar constantemente de ideal, porque não constrói nada. Firmaria o progresso, deixaria de avançar. E se existe um pensamento de conservar o ideal e lutar cada dia, construímos alguma coisa. Por isso que ele diz, houve progresso, porque houve conservador suficiente. Nossa época é de conservação, porque é uma época completa de descrença. Deixe as crenças desaparecerem com rapidez e frequência. E se você quer que as instituições permaneçam as mesmas, deixe que as crenças desapareçam com rapidez. Se você quer que as instituições permaneçam as mesmas. Quer dizer, não mude constantemente o ideal. Tudo vai permanecer o mesmo, porém morto. Não avança. Porque perdeu-se de vista o ideal. Não? Mantenha a mesma. Vamos pensar numa instituição como o Estado. Ele poderia continuar
um Estado militar. Mas se a ferro e fogo ele continuar Estado militar, o progresso talvez aconteça na instituição militar para determinado tipo de conceito. Mas a nação se perderia, porque a nação não é militar. E é necessário que haja um ideal, uma política, mas que haja também a possibilidade de rever nesse ideal a ação de cada dia, sem mudar o ideal. Democracia, por exemplo, ou qualquer outro, mas lutando para que se mantenha o progresso da nação. Hoje ficamos por aqui. Continuamos a partir da 177. Amém.